Olá, meu nome é João Victor, eu estudo na escola EPS Aberta Quatro Turnos de Matos e sou do segundo ano de informática. Bom, eu vou falar sobre os sistemas de escalonamento Shortest Job First. Bom, o sistema operacional é responsável por agendar o trabalho para o processador. Existem vários tipos de algoritmos usados para agendar o trabalho para a CPU, para poder executar esses processos. O Shortest Job First, o SJF, é um tipo de algoritmo que faz agendamento de disco no sistema operacional, no qual o processador executa primeiro o trabalho, que tem o menor tempo de execução. No algoritmo Job First, mais curto, os processos são escalonados de acordo com o tempo de rajada desses processos. Bom, a estrutura do disco no sistema operacional é feita de forma que que haja muitas camadas de blocos de armazenamento no disco. E quando precisamos acessar esses dados de disco, fazemos uma solicitação ao sistema para nos fornecer os dados que são necessários. Essas solicitações são feitas de larga escala, portanto, há um grande número de solicitações de entrada e saída chegando ao disco. O sistema operacional gerencia o cronograma de todas essas solicitações em um algoritmo próprio. Isso é chamado de algoritmo de agendamento de disco no sistema operacional. Existem vários tipos de algoritmos que um sistema operacional usa para escalonar um processo na CPU. Esses algoritmos têm suas próprias vantagens e desvantagens e recursos. Todos os algoritmos de escalonamento são úteis em diferentes condições. O algoritmo de escalonamento SJF é o Shortest Job First, no qual a CPU executa o job primeiro, tem o menor tempo de execução. Além disso, o tempo de rajada é um fator importante no escalonamento SJF. Esse tempo de rajada pode ser definido como um tempo necessário para que o processo seja executado em 1 milissegundo, em 1 milésimo de segundo. O processo que tiver o menor tempo da rajada de todos os processos atualmente disponíveis está escalonado para o algoritmo SJF e será executado primeiro. Além disso, não é uma tarefa fácil para prever a explosão de um processo, portanto, a implementação do algoritmo SJF também não é fácil. Algumas características do SJF este algoritmo está relacionado a cada tarefa como unidade de tempo para a conclusão. Este algoritmo também é útil para os tipos de processamento de tarefas, em que o tempo de conclusão de uma tarefa pode ser calculada facilmente como um processamento de tipo de lote. Também pode melhorar o processamento da CPU, uma vez que executa os trabalhos mais curtos primeiro, que o leva a um tempo de resposta curto. No algoritmo do Shortest Job First é o seguinte: em primeiro lugar, todos os processos são classificados de acordo com a hora de chegada. Depois disso, o processo com a chegada mínima e tempo de rajada é selecionado. Então, esse processo é executado e todos os processos que chegam aguardam em uma fila, enquanto o primeiro processo está no estado de execução. E após a conclusão novamente, o processo com tempo mínimo de chegada e burst é selecionado para a próxima execução. O SJF tem dois tipos, tendo eles como a primeira SJF preemptiva e a segunda SJF é a não preemptiva. O SJF preemptivo é um tipo de algoritmo de escalonamento no qual as tarefas são inseridas na fila de prontas assim que chegam ao disco. O processo com o menor tempo de rajada começa a ser executado primeiro, mesmo com o tempo de rajada mais curto chegue. A rajada atual é removida do processo de execução e o trabalho com o tempo de rajada mais curto é alojado no ciclo da CPU. Já no SJF não preemptivo, nesse tipo de algoritmo de escalonamento, se o processador é alocado para a CPU, o processo permanece na CPU até que o processo fique no estado de espera, ou seja, executado.
Bom, esse foi o sistema de escalonamento Shortest Job First.